Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e que nos permita nesta noite, mais uma vez, compartilharmos, através do nosso Alexandre, lucidez e bom senso. É uma alegria muito grande poder revê-los. Não faz muito tempo que cá estivemos numa festa belíssima, né, Silvia? Maravilha, realmente foi uma noite extraordinária em que a gente pôde unir algumas pilastras do nosso movimento que perseveraram nesta luta através do tempo, e o fruto, né, do trabalho está aqui, obviamente. Primeira semana de novembro, nós vamos visitar com a equipe da Regional a nossa Sociedade Espírita O Consolador, já adiantando que dezembro e janeiro nós não controlaremos a escala. Isso não implica que a sociedade não nos convide. Pode convidar algum dos nossos expositores, ou pode chegar até mim também, que a gente se encarrega disso, se for o caso, né? A sociedade, então, tem mais essa incumbência desta escala que a regional não controla, porque nós vamos se envolver agora com... Este ano não teremos a Semana da Cultura, mas no dia 21 agora de novembro, visita-nos para uma conferência na Sociedade Espírita Amor e Caridade, uma sexta-feira, 21 de novembro, o doutor, juiz de direito, Alessandro Viana Vieira de Paula, e traz na sua comitiva o nosso querido Raul Teixeira, né? Então vamos ter uma noite de autógrafo no dia 21 de novembro, lá na Sociedade Espírita Amor e Caridade. E isto vai então encerrar o nosso ano doutrinário, iniciando em seguida, em dezembro, dia 15, o plantão doutrinário, que serão esses 9 mini-seminários, e atravessaremos o ano que vem até 9 de fevereiro, né? Então, nós vamos nos envolver com isso. Mas nós estamos trazendo hoje aqui, para nossa alegria, o nosso Alexandre Weber Brondani, que reencarnou nessa existência lá no meio do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em 1964. Vinculou-se à doutrina espírita em 2009. A sociedade que está vinculado é a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, onde é tarefeiro da nossa sociedade, e ele também desenvolve o seu trabalho no NAFA, que é o Núcleo Assistencial Francisco de Assis, que é a obra social da CEPAL lá no bairro Interlagos. E ele é expositor da CEPAL como da nossa regional. O nosso Alexandre é engenheiro civil e analista judiciário da Justiça do Trabalho. Hoje ele vai enfocar, então, essa temática se há conflito entre a lei de solidariedade e a lei de causa e efeito. Trouxemos aqui uma obra que a benfeitora querida Joana de Anjos publicou em 1972, através do nosso Divaldo, Convites da Vida. E aqui uma lição, a lição 55, fala da solidariedade. A benfeitora diz aqui, convite à solidariedade. E analisa um versículo que está em Lucas 10:35. Cuida dele e tudo que demais gastarás, eu te pagarei quando voltar. Então isso aqui está inserido naquela passagem do bom samaritano, né? E ela comenta esta passagem, dizendo assim: são muitos os necessitados que desfilam aflições, aguardando entendimento e socorro. Uns estão assinalados rudemente por deformidades visíveis que constituem a cruel recidiva de que precisam para aprender conduta e dever. Outros se encontram sitiados por limitações coercitivas que funcionam como presídio correcional, a fim de os habilitarem para a futura convivência social. Nós vemos que uma coisa está relacionada à outra. Alguns se apresentam com dificuldades no raciocínio e na lucidez, embora a aparência harmoniosa, como se fossem estetas da forma, emparedando misérias mentais que os ensinam a valorizar oportunidade e bênção. Lei de causa e efeito. Diversos conduzem feridas expostas, abertas em chagas purulentas, com que drenam antigas mazelas e corrigem paixões impressas nos painéis do perispírito, submetido à terapêutica renovadora.
Vários estão estigmatizados a ferro e fogo, padecendo dores morais quase superlativas, em regime de economia de felicidade, exercitando as experiências da esperança. Um sem número de atados à fome e à discriminação racial, sob acicates poderosos, estão treinando humildade para o futuro. Todos aguardando piedade, ensejo para conjugar os verbos servir e amar. Há outros, porém, esperando solidariedade. São os construtores do ideal edificante, os servidores desinteressados, os promotores da alegria pura, os trabalhadores da fraternidade, os governantes honestos, os capitães da indústria forjado no aço da honradez, os pais laboriosos, os mestres e educadores fiéis ao programa do bem. Sim, não apenas os que pagam o pretérito culposo, mas, sobretudo, os que estão levantando um mundo novo dos escombros que jazem no chão da humanidade. Nobre e fácil chorar a dor ao lado de quem sofre. Felizes também os que podem oferecer-se solidários aos que servem e amam ao Senhor, não obstante os diversos nomes e caminhos pelos quais se desvelam, operários da era melhor do amanhã ditoso. Solidariedade também para com os que obram no bem. E a gente às vezes pergunta, será que há então incompatibilidade entre esta lei de solidariedade e a lei de causa e efeito? Isso quem vai nos responder vai ser o nosso Alexandre a partir de agora, e nós vamos ouvi-lo, porque a mensagem dele trará para nós repercussões muito interessantes. Muito boa noite, sejamos todos bem-vindos. Inicialmente eu peço desculpas porque, em nome da minha esposa Luciana, inicialmente havia planejado de ela vir aqui falar com vocês hoje, mas por um probleminha de saúde ela não pôde, então eu vim substituí-la. Mas ela prometeu que, assim que possível, ela virá aqui falar com vocês. Inicialmente ainda, agradeço a oportunidade de estar aqui, e poder falar sobre essa doutrina que nos ampara e nos fortalece. Espero que o tema escolhido, de hoje, que na verdade é uma indagação, há conflito entre a lei de solidariedade e a lei de causa e efeito. Então, espero que esse tema possa ressoar na consciência de cada um de nós, para que possamos levar os ensinamentos para a nossa casa, para o nosso dia a dia, enfim, para a nossa vida, para o nosso trabalho. Lembrando que o verdadeiro espírita não é apenas aquele que ouve, mas sobretudo que põe em prática os ensinamentos da doutrina. Então eu peço licença aos mentores espirituais da casa para que possamos permanecer em harmonia. Então convido a todos para uma reflexão sobre a proposta de hoje. Há conflito entre a lei de solidariedade e a lei de causa e efeito? É uma interrogação, Perguntado de outra maneira, devemos aliviar os sofrimentos do próximo ou, em respeito aos desígnios de Deus, deixar que suas provas sigam o curso natural? Vamos ver o que o Evangelho vai nos dizer, o que a nossa doutrina vai nos responder, se devemos aliviar o sofrimento do próximo ou simplesmente pensar assim, não, mas se ele está sofrendo é porque ele deve, é porque ele tem que pagar. Então vamos deixar que suas provas sigam o curso normal, não vamos interferir no processo. Essa é a pergunta, vamos ver o que a nossa doutrina vai esclarecer a respeito, o que o Evangelho sobre o Espiritismo vai nos dizer, vai nos esclarecer. Leis naturais, como a gente está falando da lei da solidariedade, lei de causa e efeito, vamos só ainda que rapidamente passar um pouquinho sobre as leis naturais. Leis naturais são leis divinas. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, pergunta o codificador: que se deve entender por lei natural? Respondem os espíritos benfeitores: a lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele não é infeliz senão porque se afasta dela. Na pergunta 615, a lei de Deus é eterna? Ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus.
Tudo é regido pelas leis de Deus e nós somos os que deveremos evoluir, a fim de fazer com que se cumpram esses dispositivos em todo o universo, ocupando a nossa posição de cooperadores do Criador, para homenagear a vida, cantando em toda parte as glórias do Senhor. Essa mensagem é da obra Nossas Riquezas Morais, Diversos Espíritos, por Raul Teixeira. É por essas leis, sábias e profundas, ordenadoras do universo, que a inteligência suprema se revela. As leis divinas, elas podem ser divididas em leis físicas e morais. As leis físicas tratam da matéria, são as tratadas pela ciência, As leis morais regem as relações dos homens entre si e dos homens com Deus. São as chamadas leis morais, que estão escritas, na nossa consciência. O grande mandamento, vamos ver de onde se origina essas leis do universo, Mestre, perguntaram a Jesus, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 22, 36 a 40. Então vejam que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Daí deriva tudo. Tudo o resto é uma consequência disso. Vamos passar um pouquinho, já que o nosso tema fala das leis, então vamos bem rapidamente sobre a lei de amor, justiça e caridade, a lei de solidariedade e a lei de causa e efeito. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas três leis para situar melhor o nosso tema no contexto. Lei de justiça, amor e caridade. Na questão 879 do Livro dos Espíritos, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Respondem os benfeitores: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. A solidariedade é o amor e a caridade em ação. A lei de solidariedade decorre da lei de justiça, amor e caridade, que por sua vez decorre do mandamento maior, que é como vimos anteriormente. Aliás, todas as leis do universo decorrem daquele mandamento maior que vimos antes. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Interpretando a contrário senso, eu não vou fazer para o próximo aquilo que eu não gostaria que ele fizesse para mim. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Lei de solidariedade. Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei da solidariedade. Uma força que denominamos atração reúne os astros através dos abismos do espaço. A gente acha que, na verdade, a gente olha, contempla o céu, a gente vê aquela imensidão, mas, na verdade, não está nada solto, está tudo amarrado. Existe, sim, uma força, que, inclusive, atrai os astros no universo. De igual maneira, trazendo agora para nós, na escala da vida, todas as almas estão unidas por múltiplas relações. A exemplo dos astros dos céus, todas essas almas se atraem. Isso está na obra O Grande Enigma, de Leon Denis. A alma humana sente todas as atrações da vida inferior, ao mesmo tempo percebe os chamados do alto. Nessa penosa e laboriosa evolução que arrasta os seres, há um fato consolador sobre o qual é bom insistir. Em todos os graus de sua ascensão, a alma é atraída, auxiliada, socorrida pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha, nós somos espíritos em marcha, todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos os que lhe estão abaixo. Cada individualidade forma um anel da grande cadeia dos seres. Na verdade, somos como uma corrente. Cada individualidade, cada um de nós, é um anel nessa corrente. E como vimos ali, como somos espíritos em marcha, a gente é sempre auxiliado por espíritos que estão
acima da gente. Em contrapartida, a nossa obrigação como espíritos em marcha é também auxiliar aqueles que estão abaixo da gente. Então, ao mesmo tempo que a gente é puxado para cima, a gente tem obrigação de socorrer aqueles que estão num nível espiritual abaixo do nosso. Cada individualidade, então, é um anel. Somos como uma corrente. A alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva, trabalhando em benefício de todos. Não existe progresso na vida individual. Existe o progresso individual de cada um, que é o fim último da reencarnação, né? A gente tem que progredir e alcançar a felicidade suprema. Mas isoladamente eu não consigo progredir, na verdade, por conseguinte não vou alcançar a felicidade. O ser humano, se vivesse isoladamente, isolado, dentro de uma caverna para todo sempre, sem ver ninguém, sem ter contato com o mundo, ele não progrediria, porque a alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva. Isso também do nosso instinto gregário, né? A gente não consegue viver isoladamente. Não progrediríamos se a gente fosse sozinho. Também da obra O Grande Enigma, né, de Leon Denis. A beleza das pessoas está na capacidade de amar e encontrar no próximo a continuidade de seu ser. E também em reconhecer que nessa vida você estará sempre precisando de alguém e sempre terá alguém precisando de você. Eu estou precisando de alguém e sempre tem alguém que está precisando de mim também. Compreenderás, da obra Luz da Esperança, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Compreenderás com mais facilidade os alheios padecimentos, tolerando as agressões e disparates de outros indivíduos mais atribulados do que tu. Existem mais atribulados do que a gente? Parece que não, né? Na verdade, a gente acha que a gente sempre é o mais atribulado. Nossa, para mim dá tudo errado. Eu que sou azarado nessa vida, né? O meu sofrimento é maior que o teu. Sempre o da gente é maior, né? Mas não. Basta a gente olhar para o lado. Existem mais atribulados, sim, do que a gente. Sentir-te-ás mais humano e sensível aos problemas do próximo, tornando-te naturalmente solidário com todos aqueles que te busquem ajuda, ou a simples presença fraternal. Vejam que às vezes, né, se impossibilitados de uma ajuda material, ou uma simples caridade moral, né, vejam, uma simples presença fraternal, às vezes, é muito. É o que aquela pessoa precisa, né? Um ombro amigo, um aperto de mão, um amparo, um sorriso. Às vezes, isso mesmo já é o suficiente para aquela pessoa. Vejam que bonita imagem, né? Que nos dá uma ideia bem assim, marcante de solidariedade. Vejam que, nesse exemplo, né, aquele senhor se curva diante da moça, né? Dá para entender que ela estava com os pés queimando no sol, né? Está bem claro, é um sol, um chão quente, né? Pedra, né? Dá para entender, ele se curva, né? Para doar, né? O seu calçado para essa moça. E ela, num misto de emoção e de agradecimento, né? Para dar a entender que ela está chorando, né? Como que dissesse assim, né? Nossa, ainda existem, né, pessoas assim, né? Então vejam que belíssimo exemplo, né, de solidariedade. Outra imagem também, né, muito bonita, de solidariedade. Compreendendo a lei da vida. O paradigma do mundo de regeneração é o paradigma da solidariedade. O dia, não chegamos lá ainda, mas quando a gente estiver no mundo de regeneração, a solidariedade vai reinar entre nós. O dia em que o mundo entender que não é preciso ter bilhões na conta, mas que todos usufruam, o mundo será feliz. O dia em que eu entender que a terra sou eu, não vou jogar mais nada no chão. Não há espaço para o egoísmo. O egoísmo, que é responsável pelos males que afligem a humanidade, é justamente a negação da solidariedade. Egoísmo é falta de solidariedade. Então, o dia que não há espaço para o egoísmo. Num mundo onde tudo está interligado, conectado, onde todos dependem uns dos outros. Solidariedade é lei divina, é lei da vida. Novo paradigma do aprendizado e do comportamento humano. Se hoje a humanidade resolvesse dar as mãos, em pouco tempo os problemas do mundo estariam solucionados. Não há felicidade individual, como também vimos que não há progresso individual. E um é consequência do outro, né? Só vou alcançar a felicidade galgando os mais variados degraus através do meu progresso espiritual.
Esse texto é de uma mensagem, né, de Haroldo Dutra Dias, que está nesse site. Vejam agora Emmanuel, por Chico Xavier, na obra A Semente de Mostarda. Solidariedade é lei da vida. Hoje consegues apoiar alguns, amanhã talvez precisarás do apoio de todos. Então é muito importante a gente pensar nisso. Como Emmanuel falou, solidariedade é lei da vida. Ele não disse é lei dos homens. Solidariedade é lei da vida. Mesmo porque muitas vezes os homens estão muito ocupados em registrar o momento, em filmar, em gravar, em postar nas redes sociais, né? Porque isso dá manchete, né? Esse tipo de coisa dá manchete. Então muitas vezes os homens estão muito ocupados com essas outras coisas e que eles esquecem da solidariedade. Então nesse caso, como eu disse que solidariedade não é apenas lei dos homens, não é exclusiva, solidariedade é lei da vida. Inclusive nesse exemplo, quem nos dá o exemplo de solidariedade não é o homem, né? Aquele cachorro está dando para nós um exemplo de solidariedade. Então solidariedade é lei da vida. Se só podemos progredir na vida coletiva, Leon Denis, a gente viu antes, logo não há progresso sem solidariedade. Se não há felicidade individual, na palestra do Haroldo ele falou, logo não há felicidade sem solidariedade. Então vejam que a solidariedade é muito importante tanto para o progresso quanto a nossa felicidade, né? E só atingiremos a felicidade através do nosso progresso. Então vejam a importância da solidariedade. Lei de causa e efeito. Falamos da lei de amor e justiça, né? Caridade e justiça. Agora vamos falar da lei, falamos da solidariedade, a lei de causa e efeito, para depois irmos diretamente ao nosso tema. Pela lei de causa e efeito, sabemos que os homens têm o livre-arbítrio de seus atos e os resultados do mau uso desse livre-arbítrio e da inteligência recairão sobre eles através da lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito é também chamada de lei distributiva, que dá a cada um segundo as suas obras. Fomos criados espíritos simples e ignorantes, mas Deus nos deu o livre-arbítrio, né, para que possamos fazer as nossas escolhas. E quando a gente utiliza o livre-arbítrio de maneira errada, quando a gente escolhe da maneira errada, vai incidir sim a lei de causa e efeito, né? Colhemos aquilo que semeamos, não como castigo, né? Porém um efeito, porém apenas como um efeito, né, da causa daquilo que o produziu. Se a gente antes causou algo de errado, vamos dizer assim, né, o efeito agora é a consequência daquilo que a gente causou. Não é nenhum castigo, na verdade, é uma simples consequência dos nossos atos, né? Essa lei, então, né, como disse, é chamada de lei distributiva, que dá a cada um, né, segundo as suas obras. Se eu plantar, né, flores, ninguém vai colher aquilo que não plantou. Então, o que eu estou colhendo hoje é porque eu plantei. Então, ninguém vai colher. Se alguém plantar flores, vai colher flores. Se alguém plantar espinheiros, vai colher espinhos. E muito provavelmente vai se machucar com esses espinhos na hora da colheita. Então, na verdade, a lei de causa e efeito é isso que ela quer nos dizer. Cada um segundo as suas obras. Vejam a sabedoria, né? Código de ética do índio norte-americano. Evite machucar o coração das pessoas. O veneno da dor causada a outros retornará a você. Chico Xavier também dizia: o mal que causa ao meu semelhante é como brasa que espalho sobre a minha própria cabeça, né? Vai cair, vai voltar, né? Lei de causa e efeito. Ninguém passa na Terra sem experimentar o aguilhão do sofrimento. Isso que nos diz é João de Ângeles na obra Luz da Esperança. O sofrimento, na verdade, que a mentora nos fala aí, né, ele é necessário. O sofrimento é uma fase de desajuste na matéria para um ajuste espiritual. Nada se purifica sem a dor, né? Então por isso que ela fala taxativamente, ninguém passa sem experimentar o aguilhão do sofrimento. De uma ou de outra forma, a vida física é uma experiência educativa com objetivos definidos, quais os de auxiliar o espírito a lapidar as imperfeições e aproximá-lo o mais possível da felicidade.
ansiedades e amarguras, necessidades e dissabores, enfermidades e infortúnios, fome e carências outras, são recursos de que a vida se utiliza para disciplinar as criaturas, propondo-lhe sublimação. Esse último parágrafo são as vicissitudes, né, da nossa vida, né, que a gente passa. Toda vez, né, como ela fala do aguilhão do sofrimento, né, toda vez que ferimos alguém, é como se semeássemos sofrimento, né, em nossa vida. Experiência educativa com objetivos definidos, auxiliar o espírito a lapidar as imperfeições, né? Então existe uma luta nossa, né? Uma luta do corpo para beneficiar essas vicissitudes, para beneficiar o espírito, né? Que sai, né, a cada reencarnação, ele sai mais forte e experiente, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à plenitude, como nos diz a mentora numa outra obra. Então a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Partimos, né, simples e ignorantes, do bruto, mas ao anjo, destinados ao anjo, entendeu? Do bruto ao anjo. Então esse caminho é longo, então a gente, através, né, do mecanismo da reencarnação, a cada reencarnação a gente vai aprimorando, como ela diz ali, lapidando, aperfeiçoando o espírito, né? E aproximá-los o mais possível da felicidade, a plenitude, a qual somos fadados, como ela diz, né? Então a Terra, né? A Terra é uma escola abençoada, a gente está aqui para aprender, aqui está a nossa chance do progresso espiritual. Em cada reencarnação a gente volta mais fortalecido, mais experiente, com mais sabedoria. Bem como ela disse ali, lapidando as imperfeições, burilando. O entendimento da lei de causa e efeito nos permite compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus. Sentimos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso. Muitas vezes, aquelas tribulações que a gente viu antes ali, no slide anterior, a gente atribui, as coisas dão errado para a gente atribui ao acaso, na verdade. É a má sorte, né? Ou então eu culpo o semelhante, é bem fácil, é muito comum, aliás, acontecer isso. Ou então a gente culpa até a providência. A gente se esquece, na verdade, né, que não existe sorte ou azar. A gente viu, como a gente viu anteriormente, é a consequência, né, da lei de causa e efeito, né? Tudo que nos acontece, né, nada é obra do acaso. Tudo é aquilo que a gente mesmo plantou. Plantamos e agora vamos colher. Sentimos que tudo tem uma razão de ser, que nada acontece por acaso. Males e sofrimentos variados que enfrentamos estão relacionados com o nosso passado, recente ou remoto. O Evangelho faz a distinção, né, entre causas atuais das aflições, se referindo a essa existência, né, ou causas anteriores das aflições, referindo-se a existências passadas, transatas, né, remotas. Então vejam, ali também, nada acontece por acaso, né? É a conta a pagar. Mas alguém poderá objetar, né? Mas como assim conta a pagar, né? Eu sou um cidadão tranquilo, eu saio todo dia da minha casa para o meu trabalho, do meu trabalho para a minha casa, eu trato bem a minha família, eu pago em dia os meus impostos, né? Eu não tenho nada a pagar, eu sou um cidadão de bem, como se diz, né? Na verdade, nem temos que perguntar, né, se você tem conta a pagar ou não, a pergunta é essa. Aonde vives, né? Se a gente vive aqui no planeta Terra, né, a gente deve, e deve muito, porque se a gente vive na Terra, que é um mundo de provas e expiações, é porque temos muitas dívidas a pagar, não são poucas. A gente deve, a gente é devedor sim, todos nós aqui, todos lá fora, são grandes devedores. Mas há um outro aspecto a considerar, muito importante. Se a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, se com ferro feres, com ferro será ferido, Deus nos oferece a abençoada alternativa, o bem. Então a gente pode sim, através, né, do sofrimento, da dor, como a gente viu ante aquelas vicissitudes, resgatar os nossos erros, as nossas dívidas, e que temos, e são muitas. Mas vejam que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos oferece a abençoada alternativa, qual seja o bem. Todo esforço em favor do próximo amortiza nossos débitos, tornando mais suave o resgate. Então vejam, na verdade isso é um abrandamento da lei de causa e efeito, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido,
pode sim ser abrandado. Deus nos dá essa alternativa de abrandar isso. Como? Da mesma forma que nossos débitos, que vimos ali, que são muitos, ficam registrados no nosso livro de faltas, como fala o Vanin, as boas ações que fazemos também, do contrário não haveria justiça, não é verdade? O que a gente faz, está certo que nossos débitos ficam lá registrados, mas nossos créditos, nossas boas ações também. Um benefício jamais se perde, nos fala o Evangelho, né? Cada boa ação que fizermos apagará uma das nossas faltas passadas. Tornará mais suave o resgate, né? A ideia é justamente essa, é a compensação, a amortização do débito. Somos todos devedores, como já vimos, né? E muitos, e muito. Do livro Espiritismo, Uma Nova Era, né? De Richard Simonetti. Agora sim, fizemos essa pequena introdução, né? Nos situando nas leis, né? Do universo, lei de causa e efeito, a última que acabamos de ver. Agora vamos ao tema propriamente dito, né? Que está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 27. Deve-se pôr fim às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? A pergunta é exatamente essa, é dessa forma que está grafado no Evangelho. Dissemos e repetimos, acabamos de falar isso inclusive, e repetimos frequentemente que estáis sobre esta terra de expiação para rematar vossas provas. E que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores. O ônus da dívida que tendes a pagar. Porém, de tanta gente ouvir que é mundo de provas e expiações, que a gente vive e que a gente é devedor e que é mundo de provas e expiações, esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário evitar, pois poderiam ter consequências desastrosas. Vamos ver agora o que não se deve, como que não se deve interpretar, né? Uma delas é de que não se deve, né? Isso é errado, né? Uma delas é de que não se deve atenuar o sofrimento alheio, visto estarem as pessoas que as sofrem expiando faltas, devendo-se, pois, respeitar seu fardo. É mais ou menos assim, né? Se o próximo está sofrendo, eu vou pensar assim, não, mas se ele está sofrendo, é porque ele tem débito a pagar, ele deve, se não de agora, de uma existência passada, como vimos ali, né? Então, eu não vou interferir no processo, né? A lá Pilatos, eu vou lavar minhas mãos, deixem que ele se vire, o problema é dele, o fardo é dele, eu é que não vou me meter, ele tá pagando, ele está sofrendo, é porque ele deve. Outros, com mais criatividade, pensam até, vão mais longe, né? E pensam até que dever-se-ia contribuir para tornar esse sofrimento mais grave ainda. Pois afinal de contas ele é um devedor, né? Então, para maior benefício daquele que está sofrendo, né? Seria o caso assim, por exemplo, né? Bom, já que ele deve, então que ele está devendo mesmo, então que ele tem que pagar com juros capitalizados e correção monetária. Se eu vejo a ferida do sofrimento aberto dele, pois eu vou lá e cutucar mais ainda, porque ele tem que pagar, então que pague de verdade, né? Pague com juro e correção monetária. Então, das pessoas tanto ouvirem isso aí, né? Mas é um mundo de provas e expiações e a gente tem que pagar os erros que fez, muita gente pensa assim, né? Tanto na primeira maneira quanto na outra. Então, mas está bem claro ali, né? As duas opiniões são um grande erro, né? E aqui já estamos respondendo aquela nossa pergunta inicial. Casos da vida, né? Equivocados, esse é um dos casos da vida. Eu acredito na lei de causa e efeito e compreendo que se alguém está sofrendo hoje, é porque precisa resgatar dívidas do passado. Assim sendo, prefiro não interferir, mesmo quando está nas minhas mãos a possibilidade de diminuir a provação de pessoas a quem conheço. É a justiça de Deus, portanto, é necessário que siga seu curso, né? Vamos lavar as mãos. Esse é o senhor X, vamos dizer assim, né? O caso da vida, o senhor X. Será que aqui não tem nenhum senhor X, né? Ou a gente pensa assim, alguma vez já pensamos assim, talvez seja mera coincidência, né? A gente talvez algum dia tenha pensado que nem o senhor X, né? O que vocês acham da ideia? As pessoas de hoje em dia, vejam que interessante essa imagem. As pessoas de hoje em dia, né? Estão muito mais preocupadas, né, com as redes sociais, em filmar, em registrar. Ali tem um camarada ali, que está pedindo socorro, que está morrendo afogado. Uma dessas pessoas ali pode ser o senhor X, né, que a gente viu antes, e ele ter dito assim,
Mas vai ver que esse cara matou alguém afogado na vida passada. Provavelmente ele fez isso aí. Então vamos deixar também que ele pague da mesma maneira que ele fez, entendeu? Afinal de contas, né, ele deve. Então as pessoas, essa imagem, na verdade, né, é um grande exemplo de contemplação, né? Vejam que bonito exemplo de progresso essa foto, né? Me referindo ao progresso intelectual, né? Nossa, a gente já está ali, vai estar nas redes sociais, isso vai estar no mundo em fração de segundos. Mas progresso moral, zero. Essa imagem nos passa essa imagem. Então, como a gente viu no slide anterior, né? Se ele está morrendo afogado, com certeza ele matou alguém afogado na vida passada. Vamos só dar uma filmadinha e jogar para o mundo assistir. Assistir de camarote, né? As pessoas de hoje em dia, né? Será que são assim as pessoas de hoje em dia? Sei lá, né? Talvez, né? Dá manchete, viu? Esse tipo de coisa também, que nem é do cachorro lá. Isso dá manchete. Milhões e milhões de acessos. Repetindo a pergunta agora já no texto do próprio Evangelho, capítulo 5. Deve-se por fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las que sigam seu curso? Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Sim, isso é verdade. Mas conheceis esse curso? A gente tem muita mania de julgar, né? A gente gosta de julgar, né? Mas ele tem que ir até o final porque está pagando mesmo. Mas eu sei onde que é o final, onde é que acaba o sofrimento dele. Quem sou eu para saber disso? Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir, as provas? E se vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos, tu não irás mais longe. Vai parar por ali, chega. Sabeis se sua providência não vos escolheu? Qualquer um de nós, né? Não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, não para cutucar a ferida, não. Mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as feridas que a justiça tinha aberto. Saber que a gente não foi escolhido para isso, na verdade, né? Não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingido. É o exemplo ali do cara morrendo afogado. Nunca, não digais. É a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso, mas dizei ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova também, como expiação, talvez, deter o mal e substituir pela paz. Então, vejam, a gente foi escolhido para isso. E não para deixar, para contemplar, né? Não fomos para esse estado contemplativo, como estava lá, né? Todo mundo ali filmando. Isso, é para isso que a gente foi escolhido, né? Isso é a lição do Evangelho. Ajudai-vos sempre, pois, em vossas provas respectivas. Somos um anel da grande corrente da solidariedade. E não vos considerei jamais instrumento de tortura. Não vou ser eu nunca um instrumento de tortura, que vou deixar ele morrer afogado. Não, lógico que não. Esse pensamento deve revoltar, inclusive, todo homem de coração, sobretudo a nós. Porque o espírita, melhor que todos os outros, deve entender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação. Mas é só Deus que a pode deter ou a prolongar. É só Deus que pode deter ou prolongar. A gente não tem o direito de prolongar o sofrimento do outro pensando que são os desígnios de Deus, segundo ele julgue necessário. Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Se a gente foi escolhido para um instrumento, não, jamais para agravar, mas sempre para cessar. Resumamos assim: estáis todos sobre a terra para expiar. Vimos, nós somos devedores, muito devedores, então a gente está nesse mundo de provas e expiações. Então todos para expiar. Mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade que vimos antes. Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados, né, os aflitos. Quando encontres algum companheiro em provação, não digas simplesmente: é o karma que se cumpre, quem deve precisa pagar. Se as leis do Senhor te conduziram até esse alguém que sofre,
é que se te oferece o ensejo de resgatar antecipadamente os próprios débitos de existências passadas, pelo câmbio do bem eterno, que vimos lá antes, que a gente pode fazer essa troca. Para isso, no banco da providência divina, temos sempre aberta em nosso favor a Bolsa da Caridade, o livro de respostas, Resgates, Emmanuel por Chico Xavier. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Essa é a sua missão. Isso está no livro dos Médiuns, a primeira parte. Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. Benjamin Franklin. Essa imagem, fala por si só, não precisa falar nada sobre essa imagem. Só voltando ali antes, o verdadeiro espírita. Então, se formos falar alguma coisa dessa imagem, é o verdadeiro espírita mirim. Cada vez que te dispões a aliviar a carga que ainda pesa nos ombros de teus irmãos, estarás formando amigos que te aliviarão no momento justo em que a carga das provas necessária à tua própria vida venha a pesar nos teus. Novamente, Emmanuel por Chico Xavier. Ante o sofrimento alheio, um sorriso já é bálsamo consolador. Anônimo, Às vezes basta um sorriso, Um sorriso já é bálsamo consolador. Sociedade espírita ou consolador. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então vejam, muitas vezes a gente diz assim, mas eu não posso ajudar, no momento eu não posso ajudar, eu não tenho nada assim material para ajudar, Nem sempre isso é o principal, na verdade, Se não podemos praticar a caridade moral, material, pratiquemos a caridade espiritual, Um sorriso, na verdade, seja através de um sorriso, de um ombro amigo, de um amparo, de um apoio fraterno, às vezes só estender a mão, Então vejam que um sorriso, muitas vezes, já é bálsamo consolador. Então, não podemos dizer nunca, não posso fazer nada. Isso não cabe, Já partindo para as nossas considerações finais, indo para a nossa conclusão sobre a questão proposta lá no início, Nossas provas e expiações são consequências do mau uso do nosso livre-arbítrio, como vimos. E sendo assim, incidirá a lei de causa e efeito. O que estamos colhendo agora é o que plantamos no passado. Com os temperamentos que vimos nessa lei, pode ser abrandada através da prática do bem. Colhemos o que plantamos. Contudo, aqui se referindo ao próximo, mas vale para nós, porque a gente fala interferir no sofrimento alheio, do próximo, mas vale para todos, Contudo, incidirá também a lei de amor e caridade, através da solidariedade, que é o amor e a caridade em ação. Eu quis dizer o seguinte, que se o próximo está espiando, vai sim incidir a lei de causa e efeito. Vai, mas também vai incidir a lei de amor e caridade, que é a solidariedade para a gente amenizar o sofrimento do próximo. Portanto, devemos sim ser um instrumento para aliviar as provas do próximo. Não há conflito entre as leis que vimos, uma lei não exclui a outra. Ambas incidem. Aliás, não há conflito algum entre as leis do universo, pois elas se complementam, formando um conjunto harmônico que rege nossas existências. Um resumo, do que a gente falou. Lei de causa e efeito, tudo começa lá no livre-arbítrio. Quando a gente escolhe errado, a gente tem a opção das escolhas. Então, quando a gente faz mau uso do livre-arbítrio, incide a lei de causa e efeito e que nos traz as provas e expiações de hoje. Pela lei de solidariedade, eu alivio o fardo do próximo, as provas e expiações dele. Eu alivio, eu ajudo ele naquele sofrimento. Então vejam que interessante, eu praticando o bem, uma só conduta, praticar o bem. Olha só como isso aí rende. Praticando o bem, ao mesmo tempo eu ajudo o próximo e ao mesmo tempo eu amortizo o meu débito, que a gente viu lá antes, Pois o amor cobre uma multidão de pecados. Então, cada vez que eu ajudo o próximo, o meu débito diminui. E logo eu alivio as provas do próximo e as minhas também. Então, eu fazendo o bem, eu estou aliviando as dele e as minhas também. Isso que a gente tem que pensar, entendeu? E a gente cai daí num círculo virtuoso, onde fazer o bem faz bem. Eu sou o maior beneficiado.
Isso que a gente tem que levar de ensinamento para a vida. Fazendo bem, eu estou ajudando, sim, eu estou aliviando o sofrimento dele, mas eu também sou beneficiado. Então, fazer o bem faz bem. Quando todos nós estivermos, nesse círculo, virtuoso, não vai mais precisar palestra nenhuma, Fazer o bem faz bem. Mensagem final, Bezerra de Menezes: quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Vejam que mensagem bonita, Aqui está nossas fontes aí, de pesquisa, E fica essa mensagem aí final para vocês, e essas então foram as nossas considerações. Esperamos de alguma forma, ter contribuído para a vossa reflexão. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que me foi dada, principalmente pela paciência, e atenção a mim dispensados. Muito obrigado, uma boa noite.